Boa noite, meu nome é Lohane, eles são Gabriel e Alice. Esta casa defende que a atuação do Ministério Público de Minas Gerais na persecução penal nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher é eficiente e necessária. O Ministério Público é regulado pela Lei Complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e pela Constituição, no capítulo 4, das funções essenciais da Justiça, seção 1ª do Ministério Público. Como defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é o fiscal da lei, ou seja, trabalha para que a lei seja fielmente cumprida. Para tanto, possui autonomia funcional, administrativa e financeira, não fazendo parte nem estando subordinado aos poderes executivo, legislativo ou judiciário. Essa emancipação proporciona um trabalho mais independente para a garantia dos direitos da sociedade, em conformidade com a Constituição. Os membros do Ministério Público atuam em função de execução em atividades judiciais e extrajudiciais, nas áreas criminal, civil e especializada, como saúde, meio ambiente, direitos humanos, a violência doméstica, que é o caso de hoje, e entre outras. Segundo os últimos dados disponibilizados pelo portal do Conselho Nacional do Ministério Público, para a sociedade, a importância do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público aumentou entre 2014 e 2017. Em pesquisa de satisfação, o número de brasileiros que avaliaram o Ministério Público como importante ou muito importante aumentou de 84% para 91,6%. Já para o Conselho Nacional do Ministério Público, aumentou de 75,5% para 82,7%. Nota-se que o Ministério Público é uma instituição necessária para o combate à violência doméstica, em virtude que é uma instituição de proteção aos direitos. E com o resultado da pesquisa de satisfação, é notório que este vem fazendo um excelente trabalho. Passo a palavra para o Gabriel. Boa noite a todos da banca. Conforme foi apresentado, essa autonomia do Ministério Público, ela é atuada de forma efetiva no combate a essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Estando previsto conforme o artigo 129 da Constituição Federal, é função dessa instituição do Ministério Público promover de forma preventiva, através da ação penal pública, no combate da violência doméstica contra a mulher, através do dominus litis da mesma, sendo ele o autor da lei, né? Sendo que cabe ao Ministério Público, através dos relatos do que ocorreu, né, do fato criminoso, qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal. Como foi dito, né, esse código prevê dois tipos de ação penal pública e ação penal privada, sendo que a pública é o que nós estamos tratando atualmente, que é o que se trata do Ministério Público. Entre as outras, é quando o acusado ele tem condições de procurar um advogado que não seja do Ministério. Desde 10 de março de 2015, com a entrada de vigor da Lei 3.104 de 2015, considerada a lei de feminicídio, tende ao Poder Executivo reprimir com mais tenacidade esse feminicídio contra as mulheres, devido aos altos índices de violência da época de 2015, ao Poder Judiciário julgar esses homicídios e o Ministério Público, que está entre o Poder Investigativo e o Poder Judiciário. O Ministério Público ele possui um núcleo de gênero, onde ele constitui um espaço para a garantia dos direitos humanos dessas mulheres. Nesse órgão de gênero, ele verifica todos os casos que ocorrem contra a mulher e atua da melhor forma possível para estar garantindo a efetividade da aplicação dessa lei, conforme foi dito pela Lohane, ele sendo o guardião da lei, tendo o seu caráter investigativo. Além desse serviço, o Ministério Público ele criou um guia de prevenção e assistência às vítimas de violência, onde por meio desse texto, né, ele prevê todas as formas de violências que chegam até as mulheres, sendo orientadas mesmo, informadas da importância de denunciar o agressor, tendo em vista a consciência da lei.
né, de forma a tornar mais efetiva a partir do momento que essa conscientização ela consegue ser de forma que essa conscientização ela consegue ser estabelecida. Além do mais, o Conselho Nacional do Ministério Público ele criou um formulário, o FRIDA, né, que ele é um formulário de risco em caso de violência doméstica contra a mulher. Ele foi estudado e desenvolvido cientificamente pelos peritos Ana Lúcia Teixeira, Manuel Lisboa e Vânia Passinato, indicando de forma objetiva o grau de risco da vítima em virtude das respostas dadas às perguntas do formulário, onde através desse formulário são feitas várias perguntas com relação à violência sofrida e através desses índices o Conselho Nacional do Ministério Público ele vai atuar de forma mais efetiva na atuação dessa lei de forma a quebrar esse ciclo de violência contra a mulher. Passo a palavra para a conclusão para a Alice. Boa noite. A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. Podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que trata-se de um problema social e que, devido a isso, o município de Contagem tem uma busca incessante para eliminar este problema da sociedade. Contamos com o espaço Bem Me Quero, que foi inaugurado há mais de 10 anos, e realiza cerca de 112 atendimentos, disponibilizando atendimento social e jurídico, para atender adequadamente as mulheres que chegam até lá, as vítimas. O espaço trabalha em parceria com a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, onde o Ministério Público atua em parceria com demais entidades, como, por exemplo, a Polícia Militar, a Guarda Civil, dentre outras. Após visitas técnicas feitas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a 9 delegacias especializadas da região metropolitana de Belo Horizonte, entre os meses de abril e setembro deste ano, dentre essas delegacias, uma delas foi a do município de Contagem, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município de Contagem. A promotora de justiça, Patrícia Repcoach, reafirma a importância da atuação do Ministério Público de Minas Gerais, onde ele busca a constante melhoria da infraestrutura e do atendimento dessas delegacias. O Ministério Público ele atua como um fiscal da lei, ele atua sempre buscando aprimorar o serviço prestado em relação à violência contra a mulher, né, no caso. Com tudo apresentado, concluímos que o Ministério Público, dentro do estabelecido no artigo 127 a 130, alineada à Constituição Federal de 88, ele cumpre todas as suas obrigações, né, que esses artigos 127 a 130, ele trata sobre o Ministério Público na Constituição Federal de 88, e ele tange todas as funções do Ministério. Então, nós concluímos que o Ministério Público ele atua de maneira satisfatória com seu papel em relação ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.